Com vocês agora no ar, Rodrigo Almeida Teixeira, no canal História de Sucesso. Perde não! Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Bota pé na vida, confia que vai variar. Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Tudo tem seu tempo, mas tem que saber esperar. Olá, Rodrigo! Muito boa noite, desculpa o atraso, viu? Nada, que é isso, tava em tempo, né? Ah, que bom, né? Pensei que você ia desistir de mim. Nada, tá doido? Então, minha amiga, como vai você? Prazer em tê-la aqui nesse programa, Uma História de Sucesso. Obrigada, eu te agradeço pelo convite especial, né? Muito obrigada mesmo pela oportunidade de a gente poder bater um papo aqui sobre os nossos trabalhos, sobre a contação de histórias, né? Sobre o que eu faço. Tá entrando aí. Ei, Igor, tudo bem? Tô vendo. Então, minha amiga, pode começar a contar aí sua história que eu tô louco para conhecê-la. Você quer ouvir a minha história de vida, né? Isso. Ô, Rodrigo, eu desde bem pequena, eu fiz teatro. Então, às vezes as pessoas me perguntavam, o que você vai ser quando crescer? E eu sempre falava que eu queria ser artista, queria ser atriz. Então, quando a primeira peça que eu fiz, eu estava no infantil ainda, foi na minha formatura de infantil. Ei, Patrícia! E aí depois, na escola, eu sempre fazia teatro amador. Sempre quando tinha alguma homenagem, eles falavam, convida a Alessandra, que a Alessandra faz. Então, estava sempre eu fazendo alguma homenagem para professores, para colegas. Aí, quando eu entrei no segundo grau, eu fiz magistério na época. E a gente tinha como disciplina do magistério teatro. E o professor que dava aula de teatro para gente convidou alguns alunos para montar um grupo. Então, foi nessa época que eu comecei a trabalhar mesmo com o teatro, né? Porque até então eu fazia, mas fazia mais assim, de brincadeira, de uma forma bem amadora. E aí, quando eu estava no segundo grau, eu comecei a fazer de uma forma mais profissional mesmo. E trabalhei bastante tempo com o teatro e tive vários diretores, fiz várias peças, curtas-metragens e fiz até um longa também. Só que quando chegou a época do vestibular, lá em Juiz de Fora, que eu sou de Juiz de Fora, né? Hoje eu moro em Lagoa Santa, que é a região metropolitana de Belo Horizonte. Mas eu sou de Juiz de Fora, que é aqui em Minas também. E quando chegou a época de eu fazer vestibular, lá em Juiz de Fora, na época, não tinha o curso de artes cênicas. Então, eu fiz vestibular para psicologia, me formei em psicologia pela Federal de Juiz de Fora. E só que durante o meu curso de psicologia, o meu pai e minha mãe morreram. E aí eu entrei numa de que eu ia... E aí eu entrei numa de que eu não ia conseguir viver de arte, que arte era muito difícil. E comecei a estudar, feito louca, para passar num concurso. E estudei, passei em vários concursos e vim para Belo Horizonte por conta de um concurso. Estava até aí, não sei se ele está aí ainda, o Igor. O Igor foi meu colega de trabalho lá na Coab, que foi o concurso um dos concursos que eu passei, mas foi o concurso que eu ingressei. Era a Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais. Só que eu sempre fui muito das artes, né? E eu não vivia feliz lá dentro. E aí eu resolvi sair para fazer o que eu gostava, que era o teatro. E aí entrei num curso de teatro em BH, que era um curso tecnólogo, né? Em 2 anos eu receberia meu certificado profissional de atriz e tal. Só que nesse meio tempo, eu vi uma propaganda de um curso de contação de histórias. Aí eu falei, gente, mas as pessoas trabalham contando histórias? Eu sempre contei história a minha vida inteira. E nessa época, eu já trabalhava, Rodrigo, num projeto que chama Médicos do Barulho. Eu trabalhei durante 11 anos nos Médicos do Barulho. É um projeto que a gente se veste de médicos palhaços e visita as pediatrias dos hospitais conveniados ao SUS. Então, eu falei, gente, mas eu já conto história tanto. Nos hospitais eu contava muita história. Aí eu falei, deixa eu ver qual é a desse curso de contador de histórias. E aí eu fui fazer esse curso
no instituto que chama Instituto Cultural Aletria, que também é uma editora. E a hora que eu vi o que era, né, a contação de histórias, como esse mundo... Deixa eu só te interromper um pouquinho. Eu queria voltar um pouquinho nos projetos, no teu projeto dos Médicos do Barulho. Como é que você fazia quando você ia no hospital fazer palhaçada para as crianças e aquela criança morria? Como é que ficava teu coração? Olha, deixa eu te falar. Foi, assim, um dos trabalhos mais lindos que eu já fiz em toda a minha vida. Morro de saudade. Inclusive, eu estava comentando hoje que essa noite eu sonhei que eu estava no hospital fazendo visitas. E a gente viveu muito isso, sabe? De conhecer uma criança e a criança vir a falecer. Porque a gente trabalhava, principalmente em Juiz de Fora, em hospitais de tratamento de câncer. Então, era... Ei, Ângela, tudo bem? A Ângela tá dando boa noite pra gente aí, Rodrigo. Ângela? Opa, boa noite, seja bem-vinda. Então, assim, a gente acabava, embora a gente tivesse, assim, um trabalho, um treinamento em cima da gente não se envolver, né, afetivamente com aquelas crianças, mas impossível. Principalmente nas crianças com câncer e nos pacientes de nefrologia, a gente tinha um contato muito grande, porque elas estavam sempre no hospital, com uma periodicidade por conta do tratamento. Diferente das crianças ali por uma pequena cirurgia, ou que estava ali não por uma doença contínua, né? Mas uma doença mais rápida, uma pneumonia, uma coisa assim. Então, os de câncer e os pacientes renais, né? Os de nefrologia, a gente tinha muito contato com eles. E acontecia, claro, das crianças falecerem. Mas também, por outro lado, tinha muita criança que se curava. Eu tenho, assim, uma experiência muito linda de uma menina. Ei, Ju! Sumida, tá sumida, né, Ju? Tô acompanhando aqui, Rodrigo. Eu tive crianças que cresceram, se curaram do câncer, né? Uma vez eu tive uma paciente, ela chama Renata. E anos depois que ela foi minha paciente, ela me encontrou numa das redes sociais e colocou: Doutora Floripes, eu te achei! Uma menina linda, que o meu personagem chama Doutora Floripes. Uma menina linda, de cabelo grande. Aí ela falou assim pra mim: você se lembra de mim? Aí eu falei: ai, meu Deus, é difícil. Ela falou assim: eu sou Renata. Aí a hora que ela se apresentou e contou quem era, eu lembrei imediatamente, né? Não reconheci pela foto do perfil, mas ela me contando a história, eu lembrei imediatamente. Então, a gente também tem esse lado muito bom de ver a criança se curar, de ver ela crescer, mas perdas existem, são muitas, e é difícil segurar. Eu tive um caso assim que eu conto muito, com muito amor, porque era uma criança muito querida para mim. Débora, sua linda! Que saudade de você! E ela era uma criança, no início da doença dela, Rodrigo, muito revoltada com a doença, sabe? Ela não, a gente trabalha em dupla. Ela não aceitava a outra palhaça que trabalhava comigo. Então, só eu que podia me aproximar dela. E ela criou um laço muito forte comigo. A gente era muito, muito próximas mesmo, muito, muito ligadas. Aí teve um dia que ela virou para mim e falou assim: Doutora Floripes, você não vai me ver mais. Aí eu falei: não? Por que, Elisa? Aí ela virou e falou assim: porque eu tô de alta, eu tô curada. Aí eu falei: que lindo! Hã? Que lindo! Linda, né? Aí eu falei: por isso não. Eu vou na sua casa, sua mãe faz um bolo para mim. Aí ela virou para a mãe dela e falou assim: mãe, você faz um bolo para Floripes? Floripes, pode ser de chocolate? Aí eu falei: pode. E assim, só que depois a doença dela voltou, Rodrigo, de uma maneira muito forte. E ela faleceu. Só que no dia que ela faleceu, né, no período que ela faleceu, eu fiquei 3 semanas sem ir no hospital que ela frequentava, que era o Hospital Asconcer, lá em Juiz de Fora. Porque uma semana eu estava aqui em Belo Horizonte, porque era uma época que a gente tinha um patrocínio do governo do estado, então a gente saía de Juiz de Fora para fazer apresentações em BH. Então, na semana que ela morreu, eu estava em Belo Horizonte.
Na outra semana foi meu aniversário. E só na outra semana, quando eu fui ao hospital, que eu fiquei sabendo que ela tinha morrido. E aí, sabe quando você fica assim naquela... Eu falo com a mãe dela, eu ligo para a mãe, eu não ligo. O que que eu vou falar para a mãe, o que que eu não vou? E acabou que eu não procurei a mãe dela. Mas um tempo depois, eu estava num outro hospital. E aí eles me chamam no alto-falante. Doutora Floripe, por favor, comparecer à central telefônica. E quando eu fui lá e atendi o telefone, era a mãe dela, Rodrigo. E a mãe dela falando que queria muito me ver, que queria me encontrar, que queria conversar comigo. E aí a gente marcou dela ir num outro hospital, que eu estaria trabalhando no dia seguinte. Rodrigo, eu nunca chorei dentro dentro do quarto, né? Em cima de um leito de uma criança. Mas quando eu saí do hospital, que eu encontrei essa mãe na portaria, eu chorava tanto, mas eu chorava tanto. E, por incrível que pareça, a mãe que cuidava de mim. E a mãe falava assim, pode chorar, Florips, pode chorar. Mas não fica triste, não, que ela tá muito melhor do que a gente. Aí eu falava assim para ela, oh, mãe, era para eu estar te consolando. Aí ela, não, eu sei o quanto você gostava da minha filha. Então, assim, morro de saudade delas, não tenho contato. Inclusive, às vezes, se essa live rodar o mundo aí, essa mãe vê de alguma forma, entra em contato comigo, ela chama Elisete. E a menina chamava Elisa, e ela tem um irmão chamado Aurélio também. Então, assim, eu lembro deles, mas isso tem muitos anos e nunca mais tive contato. Ai, tô vendo aí quem tá entrando, Gessé, Roselaine. A galera tá em peso, falei? A galera tá entrando aí. Então, assim, é isso. É muito bonito, a gente vive coisas muito emocionantes, assim, sabe? Eu já tive pacientes com 9 meses com câncer. Então, você parar assim para pensar, você fala, gente, por que uma criança de 9 meses tem câncer, né? Aí eu falo assim, que a única explicação que eu vejo é que ela vem para ensinar para gente, né? Para gente que está perto, para os pais, para os médicos, para quem convive com essa criança, porque ela mesma ainda não tem essa dimensão do que é viver, do que é morrer. Ela tem a dimensão ali da dor física, do remédio ruim que ela tem que tomar, da agulhada que ela leva, mas assim, do que representa estar aqui, né? Do que representa viver, do que representa morrer, isso ela não tem. Então ela vem para ensinar para a gente mesmo alguma coisa, né? Eu acredito muito nisso. Ai, Alessia, sua linda! Te amo demais da conta. Que bom te ver por aqui, viu? Então é muito por aí, Rodrigo. E depois desse projeto, o que você fez depois desse? Então, aí, quando eu entrei no curso de contação de histórias do Instituto Cultural Aletria, eu ainda trabalhava nos hospitais e foi muito assim com esse objetivo mesmo de falar assim, gente, deixa eu ver o que é isso. Eu sempre contei histórias, eu adorava contar histórias dentro do hospital. Só que quando eu entrei no curso e eu vi o que é contar histórias, eu falei, eu não quero deixar de fazer isso nunca mais na minha vida. Então, o curso de formação do Instituto Cultural Aletria eram 3 semestres. E já no primeiro semestre eu comecei a trabalhar com contação de histórias. Eles começaram a me indicar para um monte de trabalhos já remunerados, porque às vezes tem muitas pessoas que entram para a contação de histórias, às vezes como um hobby, às vezes não fazem de uma forma remunerada ainda, né? E eu falo que não, eu comecei desde o primeiro semestre já como um trabalho mesmo. E eu gosto de falar e gosto de agradecer muito ao Instituto Cultural Aletria, que eu falo que eu devo grande parte da minha carreira a eles, que me ensinaram, me incentivaram, me indicaram. Hoje a Rosana Montalverne, que é a editora da Editora Aletria, uma das maiores contadoras de histórias que a gente tem no Brasil, ela, assim, às vezes, quando ela não pode ir num lugar, ela me indica para ir no lugar dela, sabe? Eu vou com o coração até batendo mais forte, tremendo, porque é uma mega responsabilidade substituir ela, mas eu vejo o quanto foi importante estar com eles, né? Nesses 3 semestres, e o quanto eles me incentivaram e me jogaram mesmo assim no mercado de trabalho de uma maneira muito generosa, abriram mesmo as portas para mim. Débora, sua linda, a gente está com mais contadoras de histórias aí, hein? A Débora é lá de Juiz de Fora, linda contadora de histórias também, querida.
A Alessandra Alexandria de Brasília também, aí, ó, escritora, contadora de histórias, viu, Rodrigo? A gente está cheio de artista aí. O espaço está aberto para vocês que estão aqui na live, que são contadores de histórias. Aí, ó, eu vou te o indicar. convite está aberto a todos. Também. Aí, eu vou te indicar um artista só hoje, não. Aí, ó, tem um monte aí, Alessandra. Muita saudade de você também, viu, querida? Um beijo. E aí, Rodrigo, foi isso. Então, aí, em 2011, quando eu comecei a fazer o curso de contação de histórias do Instituto Oraletria, que eu entrei para esse mundo da contação de histórias. E de lá para cá, eu nunca mais parei de contar histórias. E não quero parar. Nunca mais. E me conta uma coisa, você é celebrante de casamento? Sim. Aí hoje, como é que é o meu trabalho de contação de histórias? Meu trabalho hoje tem basicamente 3 linhas de atuação. A primeira é a contação de histórias para as crianças. Então, eu conto histórias para as crianças em qualquer lugar. Então, eu conto em em escolas, em livrarias, nos festivais literários de maneira geral, né, feiras, eventos literários diversos, em aniversários. Conto histórias para crianças em qualquer lugar. Aí trabalho também contando histórias para adultos. E aí, como é que é essa linha de trabalho no meu trabalho focado nos adultos? É principalmente para empresas. As empresas querem 2 coisas, basicamente. Uma história que transmita uma mensagem para aqueles colaboradores deles. Então, vamos te dar um exemplo. Outro dia eu contei uma história para uma empresa, numa reunião de executivos da empresa, eram 80 executivos, e a empresa queria transmitir para eles a seguinte mensagem: estamos em crise, vamos demitir, quem ficar aqui vai ter que rebolar. Então, aí o que é que eu faço? Eu estudo, eu pesquiso histórias que vão transmitir essa mensagem de uma maneira subliminar, né, de uma maneira lúdica, mas que vai dizer para eles o que a empresa quer dizer. Essa é uma das linhas dentro da empresa. Ou então, a empresa quer contar a sua própria história. Então, ela quer contar a sua história para os seus colaboradores, ou para os seus clientes, ou para as suas afiliadas, né? Assim, para quem quer que seja que a empresa queira contar aquela história. Eu vou lá, eu faço todo um trabalho de pesquisa, de coleta de informações, converso com os fundadores da empresa. E em cima disso eu construo a narrativa daquela empresa. Como ela cresceu, como ela surgiu, qual foi o primeiro produto, onde ela está hoje, onde ela quer chegar amanhã. E conto essa história de uma maneira gostosa, nada histórica, né? Assim, com aquela linha de em 1977 a empresa... Não. Conto a história toda de uma maneira bem lúdica, bem gostosa de ser ouvida, bem gostosa de ser contada, e aí transmito essa informação para as pessoas que estão ouvindo. E a minha terceira linha de atuação dentro da contação de histórias são as celebrações de casamento, que foi o que você me perguntou, né? Eu faço cerimônias de casamento, e aí eu faço a cerimônia inteira, Rodrigo. É para quem, assim, não quer uma cerimônia religiosa, não quer uma cerimônia com padre, com pastor, mas quer uma cerimônia com significado, com sentido. Então, eu faço entrevistas com os noivos, com o casal, faço entrevista com um separado, com o outro separado, faço com os dois juntos, converso às vezes também com pessoas que são importantes para eles, que são importantes para aquela história, e construo também não só a história de amor deles, mas todo o roteiro da celebração, baseada nessa história de amor, baseada em quem é aquele casal, quem são aquelas pessoas que estão ali, que se encontraram um dia, que tiveram uma história de construção de um amor, com todo um sentido, com todo um significado, e que hoje estão ali com aquelas pessoas queridas para eles. Então, isso tudo também é levado em consideração. O que eles querem transmitir? Quantas celebrações dessa você já fez? Nossa, Rodrigo, você sabe que eu não sei quantas, mas já fiz uma quantidadezinha boa. É bem bacana, viu?
É bem gostoso. Ah, sim. E teve aquela que você gostou de fazer e teve aquela que você depois chegou em casa, botou a cabeça no travesseiro e falou assim, nossa, essa eu não gostei. Ó, no casamento, nos casamentos eu nunca tive uma celebração que eu falei assim, não gostei. Porque é um trabalho muito grande, sabe, Rodrigo? É uma preparação muito grande. Eu falo assim, que é uma apresentação que não pode ter erro, sabe? Assim, porque vamos supor, hoje eu vou fazer uma contação de histórias numa escola. Aí eu chego ali, pode ter uma criança que vai gostar, uma criança que não vai gostar, uma professora que achou maravilhoso, uma professora que detestou. Mas, no conjunto, isso não vai afetar de uma forma significativa, de uma forma importante a vida daquela pessoa se ela não tiver gostado. Agora, a celebração de casamento, não. Os noivos, eles não podem não gostar daquela cerimônia. Eles não podem não gostar do que foi dito ali, sabe? Eu não gosto de dizer que é o dia mais importante da vida deles, porque não, a gente tem dias muito importantes na nossa vida, né? Não só o casamento. A gente se formar, a gente fazer aniversário, a gente estar perto de pessoas que a gente ama. Então, assim, nem gosto de usar esse termo, que é o dia mais importante da vida, mas é um dia de muita importância na vida daquele casal. Então, eu falo que tem que ser bom, tem que gostar, tem que sair lindo. Às vezes pode nem sair assim do jeito que os noivos pensaram, mas eu nunca tive um feedback de algum casal de noivos que não tenha gostado. Pelo contrário, todos sempre mandam depoimentos depois, dizendo que foi lindo, que foi muito mais do que esperavam, sabe? Graças a Deus. Ah, que bom. E você sempre trabalhou em Minas Gerais mesmo? Nunca fez essas celebrações para fora do teu estado? Não, aí? faço celebração onde me chamarem. Já fiz no Rio, já apresentei. Eu viajo o Brasil bastante apresentando. Mais nos festivais literários do que nos casamentos. Os casamentos, o meu público maior é aqui na região de Belo Horizonte, região metropolitana de Belo Horizonte, mas já apresentei no Rio, já apresentei em outras cidades também. Ah, então você que está assistindo nós aí no canal, aí, o programa Uma História de Sucesso, procura a Alessandra Vicentino no Instagram aí e vamos fazer casamento, meu povo. E nem é só casamento, é bodas também. Já fiz bodas de 10, de 20, já fiz bodas de 60 anos. Ó, a Ângela está perguntando se vai ter história. Vai ter história aqui hoje, Rodrigo? Vou contar a história? Vou, né? Vai. Diz ela que a sobrinha ela tá lá ansiosa. A Alesca tá aqui dizendo, não tem como não gostar de ouvir a Alessandra. Mas a Alesca, gente, ela é suspeita. Que eu falo que se um dia eu tiver um fã-clube, ela e os filhos dela e o marido dela vão ser os presidentes do fã-clube. Que eles sempre acompanharam muito meu trabalho. Ô, dona Lúcia! A mãe de uma amiga minha muito querida entrou aí também agora. Dona Lúcia, querida Ângela, pode esperar aí. Pede a Rafaela para esperar, que a gente vai contar uma história. Se ela quiser até escolher aí, ó, se ela já tiver alguma aí que ela gosta, já tenha me ouvido contar e que goste, pode escolher aí que eu conto. Então segue lá, Alessandra. Eu estava falando e eu te interrompi, desculpe. Do quê? Você estava terminando de falar sobre as celebrações, né? Que você estava falando. Então, aí assim, sempre tive um feedback positivo dos noivos, né? Mas assim, tem alguns que às vezes é mais difícil, outros às vezes é mais fácil, que às vezes a inspiração para essa construção dessa história vem de uma maneira às vezes mais fluida, mais tranquila, tem outros que às vezes é mais difícil, até você conseguir... Como é que eu vou ligar tudo isso? Porque aí você pega informação de um, você pega informação de outro, você vê quem que é aquele, você vê quem que é aquela outra pessoa e vai juntando aquilo tudo, né? Tem que ter um fio que conduz e que amarra todas essas informações. Às vezes ela vem de uma maneira bem fácil, às vezes ela vem com mais dificuldade, mas fica exatamente a cara dos noivos, sabe? Do que eles gostam, o que eles querem transmitir naquela cerimônia. Porque isso que é importante. Já tive noivos que não quiseram nada sobre Deus, nem uma oração, nem uma passagem bíblica, mas já tive noivos que quiseram, que pediram, né, uma oração, uma passagem bíblica. Então, vai muito de cada casal.
vai muito do que eles querem. E aí, em cima disso, eu construo esse roteiro todo e faço a condução inteira, desde o bom dia, boa tarde, boa noite, até o pode beijar a noiva, pode beijar o noivo, podem se beijar, porque aí também o casamento segue todos os rituais de um casamento tradicional, mas com relação com a história deles. Então, por exemplo, eu já tive uma noiva que ela não beijava o noivo em público no início do namoro deles. E aí depois ela aprendeu a demonstrar essa afetividade que para ela era muito difícil. Então a gente combinou de, no final, eu dizer: agora noiva, pode beijar o noivo. Então, para demonstrar essa vitória dela, né? Essa passagem dela, nessa capacidade que ela teve de superar esse medo de demonstrar afetividade em público. Então, aí a gente vai usando dentro dos rituais tradicionais, a gente vai colocando o que é comum e significativo para aquele casal, né? O que é bom para aquele casal. Da trilha sonora você também cuida? Não. Aí, normalmente, os noivos escolhem mesmo com o pessoal de música que eles vão contratar e depois colocam a gente em contato. E aí eu passo para eles todo o roteiro da celebração, vejo quais foram as músicas escolhidas e insiro e coloco, né, para eles direitinho onde cada música vai entrar, em cada momento. Mas aí a gente nem precisa se encontrar. A gente faz isso tudo mesmo só por WhatsApp e não precisa de ensaio nem nada. As músicas são escolhidas pelos noivos com o pessoal da banda, né? Se for uma banda, da orquestra, depende de cada casal. Você tem algum livro publicado? Não tenho. Eu tenho algumas histórias preparadas, já tem até algumas editoras que já me pediram para a gente poder publicar esse livro, mas eu ainda não publiquei. Eu ainda tenho que acreditar mais assim na minha escrita, sabe, Rodrigo? As pessoas elogiam muito. Normalmente os meus espetáculos começam com uma história minha, mas eu ainda não me considero assim uma escritora, embora, né, todos os roteiros, todas as histórias personalizadas, tanto para empresas quanto para casamentos, são escritas, né? São histórias autorais minhas, né? Mas é um processo, vai acontecer. Sim. Qual que é a história que você pode contar para nós aí? Olha, posso contar o que vocês quiserem, não, mas vou escolher. Deixa eu pensar qual que eu vou contar para vocês aqui hoje. Alguém que está aí quer dar alguma sugestão? A Priscila também está aí. Priscila, beijo no Davi, viu? Acho que eu quero contar. Passou o Natal já, mas eu posso contar uma história de Natal? Vai lá, a palavra é toda sua. Tem gente aqui reclamando porque chora quando ouve essa história. Tampou o ouvido. Quem chora? Lá, a Débora escolheu, então tá bom. Tá bom, foi salvo, Débora. Você salvou uma pessoa, viu? Então, a Débora tá pedindo para eu contar uma história que chama A Grande Fábrica de Palavras. Então, eu vou contar essa história, A Grande Fábrica de Palavras. Então, vai lá. A Débora pediu aí, essa é uma história da editora Letria, coincidentemente, que foi onde eu falei para vocês que eu fiz o curso, né? E é uma história que eu gosto muito. E para eu começar a contar essa história, eu preciso que vocês chamem comigo a história. Porque eu não sei, Rodrigo, se você sabe, mas eu só consigo contar uma história quando a gente chama pela história. Então, para quem ainda não me conhece que está aí, eu vou falar como é que eu faço para chamar uma história e vocês, da casa de vocês, vai chamar comigo essa história, tá? Eu chamo uma história dizendo 1, 2, 3. Era uma vez. Aprenderam? Todo mundo junto comigo, hein? 1, 2, 3. Era uma vez. Era uma vez, pessoal, um país. O país da grande fábrica de palavras. Mas por incrível que pareça, no país da grande fábrica de palavras, as pessoas quase não falavam. E sabem por quê? Porque no país da grande fábrica de palavras,
as palavras tinham que ser compradas. Depois de compradas, elas tinham que ser engolidas. E só depois de engolidas é que elas podiam ser pronunciadas. As máquinas da grande fábrica de palavras funcionavam dia e noite, noite e dia, dia e noite, noite e dia, dia e noite, noite e dia, sem parar. E as palavras que saíam delas eram tantas, tão variadas, tinha palavra de tudo quanto era tipo. Mas algumas palavras, muitas delas, as pessoas quase não falavam. Sabem por quê? Porque no país da grande fábrica de palavras, falar custava caro, caríssimo. Quem não tinha dinheiro, às vezes catava palavras nas latas de lixo ou nas beiradinhas das calçadas. Mas eram as palavras tão sem graça, gente. Tinha muito pum de coelho, cocô de cabrito. Ah, fala sério. Só que aqui, na primavera, gente, na primavera era especial. Porque na primavera tinha promoção na grande fábrica de palavras. E as pessoas, então, podiam sair com as sacolas cheias de palavras. Mas aqui, vou falar para vocês. Eram umas palavras também, aqui, tinha muito filodendro, tinha muito ventríloco. Ah, pelo amor de Deus, o que alguém vai fazer com a palavra filodendro? Eu não sei nem o que significa. Mas o mais legal de tudo era que, às vezes, das chaminés da grande fábrica de palavras, algumas palavras escapavam com o vento. Então, as crianças do país da grande fábrica de palavras saíam correndo atrás das palavras com aquelas redinhas de caçar borboletas e caçavam as palavras. E quando elas pegavam as palavras, elas ficavam tão felizes, porque à noite em casa, elas podiam engolir aquelas palavras na hora do jantar e falar com o pai, com a mãe, com a avó, com o cachorro, com o papagaio, com o periquito. Um dia, um desses meninos, e o nome dele é Filéias. Filéias, gente, conseguiu pegar de uma só vez na redinha dele 3 palavras. E ele ficou muito, mas muito, mas muito feliz. Só que aqui, ele não engoliu as palavras daquela noite na hora do jantar e falou com o pai, com a mãe, com a avó, com o chico deles, não. Sabe o que ele fez? Ele guardou as palavras. Sabe por quê? Porque Filéia, gente, ele estava apaixonado. Apaixonado pela Cibele. O que ele queria dizer mesmo para ela era: Cibele, eu amo você. Mas ele não tinha dinheiro suficiente no cofrinho dele. E essas eram das palavras as mais caras. Então ele decidiu que ele ia falar para Cibele as palavras que ele tinha pego na redinha. No dia seguinte, seria aniversário da Cibele. Então, o Filéias acordou bem cedinho, trocou de roupa, abriu a porta da casa, atravessou a rua, desceu a calçada, virou a esquina e quando ele chegou na porta da casa da Cibele, ele bateu. E quando a Cibele abriu a porta, gente, quando a Cibele abriu a porta, ela estava linda, num vestidinho vermelho, cor de cereja. O Filéias teve vontade de dizer para ela: olá, Cibele, como vai você? Mas ele também não tinha essas palavras guardadas. Então ele apenas sorriu. E a Cibele sorriu também. Só que atrás da Cibele, gente, apareceu Oscar. Oscar era o pior inimigo de Filéias. Os pais de Oscar eram muito, mas muito ricos. Mas não era por isso que Filéias não gostava de Oscar, não. Filéias não gostava de Oscar porque Oscar não sorria. Ele apenas falava. E falava para Cibele: Cibele, minha querida, eu amo você. No futuro, tenho certeza, nós vamos nos casar. Isso deve ter custado uma
fortuna, pensou Filéias. Mas ele não desistiu, gente. Ele se lembrou do amor que ele tinha dentro do peito dele. Então ele respirou fundo, olhou para Cibele e disse as palavras que ele havia pego no dia anterior. E as palavras eram: poeira, cadeira, cereja. As palavras voaram em direção a Cibele como pedras preciosas. Só que a Cibele, gente, não tinha nenhuma palavra guardada. Então ela se aproximou de Filéias, ficou na pontinha do pé e deu na bochecha dele um beijinho. Um beijinho doce. E para quem pensa que a história termina aqui, tá muito enganado. Sabe por quê? Porque Filéias tinha mais uma palavra. Essa ele tinha achado há muito tempo atrás numa lata de lixo junto com aquele espum de coelho e cocô de cabrito. Mas ele gostava tanto dessa palavra, mas tanto, que ele tinha guardado a palavra para uma ocasião realmente especial. E ele percebeu que aquela ocasião havia chegado. Então, mais uma vez, ele se lembrou do amor que ele tinha dentro do peito dele. Respirou fundo, olhou para Cibele e disse: mais. Filéias sabia que a gente sempre pode esperar mais da vida. E olha, a história não diz, gente, mas eu tenho certeza que os dois, cresceram, namoraram, noivaram, casaram e viveram felizes para sempre. E aí? E aí, pessoal? Parabéns. Parabéns para você, viu? Não sabia que era tão... Eu não sabia que você fazia coisas tão lindas assim. Me falaram de você meio por cima, mas agora eu tô podendo ser testemunha, meu. Nossa Senhora. Adorei. Que joia, obrigada. E a Débora, viu, para você, viu? Essa foi especialmente para você. A Ângela está dizendo para nós aí que a Rafaela adorou. Rafaela, que bom, muito obrigada, viu? A joia. E agora aquela pergunta que eu faço para todos os meus convidados, vou fazer para você também. Quem que você indica para nós aí para um programa futuro? Eu vou indicar um querido que trabalha comigo, porque acabou que aí no decorrer do meu trabalho, Rodrigo, eu nem te contei. Muitas das minhas apresentações, eu tenho um músico que me acompanha. E é um músico muito bacana, ele chama João Diana. Ele tem um trabalho, ele toca muito MPB, mas ele também tem um trabalho autoral maravilhoso. E quando a gente se conheceu e que a gente decidiu trabalhar juntos e fazer essa parceria, eu ia contando para ele as histórias que já faziam parte do meu repertório e ele ia cantando para mim as músicas autorais dele. E a gente ia falando, nossa, essa música encaixa com essa história. E foi uma coisa tão linda, assim, o nosso encontro, o nosso desenvolvimento do nosso trabalho, que eu quero indicar ele para você como próximo artista. E não sei se é o próximo, né? Mas um artista para você convidar. Mas vou te falar que aí na live, a Alesca dizendo João Diana também arrasa. João Diana é maravilhoso. Inclusive, Rodrigo, eu que fiz o casamento dele. Que maravilha! Hoje ele tem já um nenenzinho, o Vinícius, eles ganharam agora há pouco tempo. Ele já tem um filho, Caio, e agora com a Mariana, que é a Mari, eles têm o Vinícius, e eu que fiz o casamento deles. Foi uma coisa linda também, uma história muito gostosa, bacana de ser contada. Mas vou te deixar aí também, porque tem duas grandes contadoras de histórias aqui assistindo a live, que é a Débora, de Juiz de Fora, e a Alessandra Alexandria, de Brasília. Então, acho que fica a dica aí para você, que aí você já tem aí muita gente bacana para você bater um papo bom. Isso aí você passa o telefone desse pessoal fora no Zap aqui para mim, e daí eu vou marcando com eles, né?
Daí por isso que eu peço pra você, depois você passa para mim, tá? Te passo, então. Passo do João, passo do Alexandre, passo da Débora. Tem mais contador aí, gente? A Alexandra Quantas, também. quantas pessoas tem assistindo nós aí? Você pode me dizer? Ó, no olhinho aqui em cima, agora tem 7 pessoas ali no olhinho aparecendo aqui para mim. Mas, Tá, mas deve ter entrado mais. pelos nomes que estão aqui, já tá, ó, Gabi, Sandra, Regina, Rosane, Carol, Dinda, ó, a Dinda Conta tá aí também, ó. A Dinda é outra grande contadora de histórias. Vou te passar o contato dela também. Osana, Andréia Campos, Joy Rocha, Débora, Alesca. Pelo que as pessoas estão comentando aqui, tem muito mais do que aquele olhinho que tá ali. Então tá. Né? Eu só tenho uma coisa para te dizer, Alessandra. Muito dizer. obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Foi lindo demais, viu? Eu que te agradeço, gente. Muito obrigada por vocês estarem aqui, por vocês sempre acompanharem as histórias que eu tenho para contar. Foi para o Davidson, meu amigo lindo, entrou aí também. Só que você já perdeu a história, viu, Davidson? Perdeu isso. Falei até da Coab. O Davidson também trabalhou comigo lá na Coab. E agradecer a todo mundo que acompanha o trabalho, que está sempre aqui com a gente, sempre disponível e disposto a escutar, né, as histórias que a gente tem para contar, Rodrigo. E eu falo que, principalmente nesse momento de pandemia, são os nossos seguidores, as pessoas que estão aqui com a gente nas redes sociais, que dão esse gás para a gente, que dão essa força e esse up para a gente não desistir, para a gente poder encarar, mesmo com tantos trabalhos adiados, cancelados. Você falou do casamento esse ano, todos os meus casamentos foram adiados para 2021, se é que eles vão conseguir acontecer agora em 2021. Mas estamos aí, esperando e com fé, mas a gente reencontra e busca novas formas, né? Então, os festivais literários acontecendo de maneira virtual, esses encontros nas lives. Então, a gente vai buscando outros caminhos para a gente estar divulgando a nossa arte, divulgando o nosso trabalho. Vou querer você de volta aqui mais para frente para contar mais histórias para nós, Pode fechado? chamar quantas vezes você quiser, que nós estamos aí. Se tem uma coisa que a gente gosta de contar história. Obrigado, pessoal. Beijo a todos aí e se inscrevam no canal aí, programa Uma História de Sucesso. Programa Uma História de Sucesso, você vai botar lá no YouTube, vai me achar de primeira. Inclusive, essa live vai estar no YouTube amanhã. Você que perdeu a história da Alessandra, é só esperar até amanhã e vir lá no canal lá que você vai achar essa live na sua integralidade. Tá bom? Um beijo, Alessandra. Obrigado. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.